Olha só quem voltou aqui. Peraí, deixa eu arrumar essa câmera antes. Gente, trouxe o tripé para gravar, mas esqueci o negócio do tripé e trouxe o microfone para falar com vocês, que afinal eu comprei para isso, mas o microfone tá descarregado. Começamos bem essa volta. Eu sei que eu dei uma sumidinha os últimos, talvez 2 semanas, uma semana, nem sei, gente, tô perdida com o tempo. Mas a verdade é que a gente tirou férias. Eu mostrei para vocês a última viagem que eu fiz para Noruega, para Lofoten, e eu fui contratada de última hora, assim, foi uma viagem super inesperada com uma amiga minha. E essa viagem foi para fotografar ela para um projeto, enfim, então eu fui a trabalho, mas mesmo assim gravei lá para vocês. Inclusive, gente, que lugar sonho, sério. Como existem lugares maravilhosos nesse mundo e eu nunca tinha escutado nem falar. E pensar que eu estava lá numa ilha, no Ártico, sabe, no norte da Noruega, foi uma coisa assim muito surreal. Parecia que eu estava numa cena de filme. Depois disso, eu voltei de viagem e fiquei só 3 dias em casa, que pra mim parece que eu passei num túnel do tempo. E depois a gente foi para Sardenha, na Itália. Essa viagem, ela já estava marcada, era com a nossa família, né, com os meus sogros, minha cunhada, enfim. Então foi uma viagem mais de férias. Eu até tentei gravar em alguns momentos lá, mas eu senti que eu não estava muito presente para isso, sabe? Minha energia realmente não estava muito focada em trabalhar, em gravar, e eu queria mais descansar, que foi o que a gente acabou fazendo. A gente viu de tudo nessa estrada pra cá. Já tô muito calor. Coloquei meu óculos pra poupar vocês de ficar vendo minha cara com aquela cara de sol que todo mundo fica no verão, assim. Bom, gente, depois a gente foi pra Sardenha, nesse lugar maravilhoso. É engraçado, porque eu preciso contar essa história pra vocês, pra tudo fazer sentido nos últimos meses da minha vida, assim. Quando a gente se mudou aqui pra Suíça, essa mesma amiga minha que me contratou para fazer a viagem com ela, ela estava num processo de escrita do livro dela e ela me chamou para ir também com ela para Menorca. E foi uma viagem que para mim foi muito engraçada, porque primeiro ela foi muito despretensiosa, eu tinha acabado de chegar aqui na Suíça fazia alguns meses, então eu estava vivendo assim um período na minha vida que eu estava teoria do sim. Tudo que me convidava eu falava sim, nem pensava, eu estava querendo explorar tudo que eu visse pela minha frente. Quando eu fiz essa viagem com ela mexeu muito comigo, porque eu me lembro que eu nem sabia onde era Menorca, fazia tanto tempo que eu não ia pra praia, que foi uma coisa que fez parte da minha vida, da minha infância durante tanto tempo, sabe? Eu sempre amei ir pra praia, minha infância inteira eu passei indo pra praia. Meu nome, Marina, vem do mar. Tive uma idealização muito grande com relação ao mar, à praia. Então, quando eu fiz essa viagem com ela, para mim foi assim, eu lembro que eu voltei para a Suíça muito confusa, porque foi uma sensação de como se estar na praia, ali naquela viagem especificamente, me voltasse para um momento presente da minha vida, mas ao mesmo tempo como se eu tivesse mexendo com o meu passado junto com isso, sabe? Eu não sei se faz sentido. Desde que eu voltei daquela viagem, eu ficava batendo na tecla com o Pablo que eu precisava ir pra praia. E eu fiquei muito tempo repetindo essa frase, principalmente quando chegava inverno aqui na Suíça, eu ficava o tempo todo, eu preciso ir pra praia, eu preciso ir pra praia, eu preciso ir pra praia. Todas as vezes que eu tava vivendo uma confusão na minha vida, ou que alguma coisa estava acontecendo, essa frase ela aparecia para mim com muita frequência. Eu preciso ir pra praia. Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim questionadora sobre as coisas que eu sinto e sobre aquilo que eu vejo, né? Então, eu fui começando a entender o que significava essa frase para mim. E não é novidade para vocês, eu sempre trago aqui sobre todo esse processo de adaptação num novo país, e mais do que isso, sabe? Eu acho que é você se reconhecer nesse novo país, em vários pilares, em vários âmbitos, e se entender que tem sido muito esse processo que eu vivo e que eu acho que
independente do lugar, a gente sempre vai viver, né, esse desenvolvimento pessoal de mudanças de ciclos e tudo mais. Então eu percebi, comecei a entender que os momentos em que eu não estava me sentindo presente aqui, ou presente naquilo que eu estava fazendo, ou estava me dando muita ansiedade, ou eu estava muito presa a pensamentos do passado, sabe? Essa frase, ela aparecia. Então ela simbolizava, o ir para a praia simbolizava para mim muito mais esse estado de presença, de conseguir colocar os pés no chão na minha vida, muito mais do que de fato, assim, a praia. Mas no final das contas, foi engraçado, porque eu passei por todas essas finalizações de ciclos que eu vivi e que eu compartilhei em alguns vídeos aqui, mas esse meu último aniversário, assim, foi um monte de coisa que aconteceu. Eu encerrei muitos ciclos da minha vida, até projetos que eu tava tocando e que foram importantes para essa jornada, mas que antes mesmo de eu colocar no mundo, ele se encerrou. E depois que tudo isso acabou, essa viagem surgiu. Então para mim foi muito simbólico, assim, quando de fato ela se concretizou, sabe? A praia que eu queria se concretizou. E foi engraçado, assim, porque a gente foi pra Sardenha e eu me lembro que eu cheguei lá esperando assim, nossa, eu vou andar de carro, vendo aquele horizonte do mar, porque pra mim eu amo ver, sabe? Pra mim eu sinto... isso é uma coisa que às vezes eu sinto falta aqui na Suíça, porque tem muita montanha. Então muitas vezes você não consegue ver assim o horizonte sem nada, sabe? Eu gosto, me dá uma sensação de liberdade ficar vendo esse horizonte assim, sem ter nada mesmo, você não sabe onde é o fim. E eu tinha essa sensação que eu ia, e eu me lembro que eu até falei, eu não vou criar muita expectativa, eu só vou viver o que tiver que viver lá na Sardenha, sabe? Curtir o mar, que é uma coisa que eu queria muito, entrar no mar. Foi engraçado, porque no final a gente passou um calor pra caramba. A gente pegou uma onda de calor, tava até com um alerta no tempo. A gente não conseguia fazer nada além de literalmente ficar deitado, entrando no ar-condicionado e uma hora lá na praia que pelo menos batia ventinho. Mas a gente curtiu muito e o fato de não ter sido da forma como a gente estava esperando também rendeu muitas risadas, muitas histórias. E eu acho que isso é o melhor, assim, sabe? Quando a gente viaja. Nem sempre é do jeito que a gente quer. Mas mesmo quando não é, rende as histórias que depois a gente dá risada lembrando. E eu acho que no final, o mais importante de todas essas viagens que surgiram pra mim é entender que pra mim é muito importante estar viajando, sabe? Não o tempo todo, eu acho que eu não faço muito aquele perfil de nômade, sabe? Eu preciso ter essa volta pra casa, estar no meu ambiente, comer a minha comida. Nossa, a gente dá muito mais valor. E apesar de eu amar morar aqui na Suíça, eu sinto que muitas vezes quando eu não tenho algumas viagens assim para outros lugares, é como se eu fosse me sentindo muito presa, sabe? A Suíça, de fato, é um país maravilhoso que proporciona uma qualidade de vida enorme, mas é um país muito diferente do país que eu vim, que é o Brasil. É uma cultura extremamente diferente, extremamente contrária, sabe? Enquanto no Brasil nós somos extremamente extrovertidos, na Suíça a maioria das pessoas são muito introvertidas. Enquanto no Brasil a gente tem um clima tropical, aqui a gente tem muito mais tempo de inverno. E eu gosto do frio. Apesar de eu sentir bastante falta do sol aqui, é uma coisa que eu falo bastante, mas eu acho que para mim é muito importante estar em outros lugares também, explorando outros lugares, vivendo outros lugares, sabe? Eu acho que quando eu volto muito mais presente. Então é essa sensação que me deu de poder estar na praia. E acabou, enfim, sendo até engraçado, porque chegou um momento que eu também tava, meu Deus, eu não aguento mais esse calor, eu tô morrendo aqui. A gente voltou, agora tá no verão aqui na Suíça, né? E é um clima muito gostoso, sabe? Demorou para chegar o verão esse ano, na verdade. A gente teve bastante frio, bastante chuva. Mas parece que agora chegou e o clima, assim, é muito gostoso. Todas as vezes que eu voltava de viagem pro Brasil, eu voltava com uma melancolia interna, sabe? Uma vontade de chorar, uma vontade, uma falta de presença. Muitos questionamentos do porquê que eu tinha que voltar, uma sensação constante de não ter tido tempo suficiente para explorar as coisas que eu queria explorar fora de lá, sabe? E agora, voltando pra Suíça, me dá uma sensação de gratidão tão grande, sabe? De ver o país que eu moro, de ver a natureza aqui, de ver as pessoas, como elas lidam no dia a dia, como elas são
educadas, como as coisas funcionam. Então te dá uma nova perspectiva para coisas que acabam ficando muito rotineiras. E é por isso que eu sempre também trago falando sobre a importância da gente estar constantemente buscando recursos internos para a gente lidar com uma mudança de país, porque tudo isso que é lindo, que é mágico aqui da Suíça, chega um momento que não é que acaba, sabe? A Suíça realmente é um país maravilhoso, não tem como, assim, acabar. Acaba se tornando normal, muitas vezes. E você deixa de trazer aquele olhar pro belo, aquele olhar pro simples. E você começa a focar muito em outras coisas, como, por exemplo, o clima, o inverno rigoroso, as chuvas que não param. E, às vezes, a gente começa a se tornar um pouco ingrato. E eu não gosto dessa sensação. Eu gosto de estar presente em todas as estações, porque eu não gosto, antes eu sentia que eu estava muito assim, eu estava no verão preocupada com o inverno. No inverno eu estava pensando no verão. E agora não, agora eu falei, não, eu estou no verão, eu vou viver o verão. E quando chegar o inverno, eu vou viver o inverno. Então acho que esse estado de presença para mim é o que eu trouxe desses últimos ciclos que eu vivenciei. Acho que é uma das coisas mais importantes que eu tenho vivido na minha vida. Acho que eu vou até parar de falar processo de adaptação, porque a sensação que eu tenho quando eu falo isso é como se fosse um período que você precisasse se adaptar no país. E eu acho que quando você muda, a verdade é que sua vida vai ser esse processo de adaptação, sabe? Tem tantos pilares que a gente precisa vivenciar para se sentir parte e que talvez a gente nunca seja tão parte quanto a gente espera. Talvez soe um pouco errado falar um processo de adaptação. E sim uma mudança de país mesmo e tudo que isso engloba, assim, em a gente se redescobrir como pessoa, como família, como trabalho e como tantas outras coisas que vêm junto com uma mudança. Mas para mim era inegociável esse estado de presença, sabe? Que eu fiquei muito tempo fora, assim. Por mais que eu tivesse aqui gravando e vivendo a vida, e é por isso que às vezes a rede social, ela também me incomoda um pouco, porque ela passa esse senso de perfeição, né? Ainda mais na Suíça, que é tudo tão lindo, tudo tão certinho, até as paisagens passam essa sensação de perfeição. E a verdade é que não importa o lugar onde você tá, se você não estiver bem, você nunca vai estar presente para ver a beleza que tá naquele lugar. E eu acho que isso para mim era uma coisa que é uma conquista muito grande. Hoje tá me sentindo cada vez mais presente. E é lógico que isso não é um estado que você simplesmente vai e fala, quero estar presente, pronto, né? É um exercício diário, mas eu fico feliz de estar conseguindo ter essas ferramentas aonde cada vez mais eu me conheço a minha mentalidade, conheço meus pensamentos e onde eu consigo trazer os exercícios que me mantêm presentes na minha vida aqui, porque é isso que eu quero. Não adianta para mim eu estar morando fora, buscando a qualidade de vida que eu sempre quis ter, mas ao mesmo tempo tá olhando tudo ao meu redor e não gostando de nada e não vendo beleza nas coisas. Então eu sempre forcei a minha cabeça a isso, a enxergar as coisas boas, independente dos desafios que eu esteja vivendo. Eu acho que é isso, né, gente? Já falei demais para essa volta, mas eu preciso confessar, eu tava com tanta saudade de falar aqui com vocês. Quando eu peguei a câmera para sair de casa, eu falei, nossa, eu nem acredito, a vontade mesmo é de eu dar um abraço, assim, cada um de vocês que tá aqui, e inclusive agradecer por vocês terem esperado esse tempo. Eu confesso que às vezes é muito difícil isso pra mim, porque a gente acaba ficando às vezes preso no algoritmo, na entrega, né? Nossa, será que eu vou sumir? E esses, sei lá, por mais que seja pouco tempo, eu precisava disso pra mim, mas a gente sempre fica com essa cabeça de mas agora não vai entregar os vídeos como deveria. Buscar uma mentalidade de que pessoas que precisam ouvir o que eu tô falando, elas vão chegar até o meu conteúdo, não é o meu conteúdo que vai chegar até elas. Eu acho que pra mim isso me passa uma sensação de calma e me tira um pouco essa autocobrança que eu tenho em estar sempre gravando aqui, que lógico, é um compromisso comigo mesma, eu não tenho nenhum chefe me cobrando, é o meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente às vezes precisa respirar e precisa estar presente para estar gravando isso, porque é o que eu mais quero passar aqui para vocês. Eu quero sempre passar leveza, simplicidade,
e todas essas coisas que eu sinto dentro de mim, para que vocês também possam sentir isso através das coisas que eu mostro para vocês. Então é isso, gente. Estamos de volta e eu tô muito feliz de estar, principalmente, de volta aqui com vocês.